semana, de 14 a 18 de setembro, nossa aula de português, serão as páginas 144 até 154. Então, nesta unidade, nós vamos estudar sobre texto informativo. Então, vamos ler, interpretar, estudar partes do texto, organizar informações, estudar pronomes e uso dos porquês e a letra X. Então, lá na página 146, tem um texto, né? Por que as lagartixas perdem o rabo? Então, um texto informativo que vocês vão ler com bastante atenção e depois vamos fazer a compreensão do texto. Agora, você já sabe, o rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. Por que ela faz isso? Para escapar do predador que quer capturá-la, distraindo, então, para distrair o predador. O que é lagartixa cotó? Lagartixa sem rabo, ou só com um pedaço dele. Que nome os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? Cauda. A que grupo de animais pertencem as lagartixas? Ao grupo dos répteis, como cobras, tartarugas e jacarés. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de desprender um pedaço do rabo, autotomia. Escreva quais animais são uma ameaça para as lagartixas: aves, gambás, gatos e cobras. A cauda regenerada, isto é, a parte que cresceu de novo, pode se quebrar da mesma maneira em outra situação de perigo? Explique. Não, a cauda sofre mudanças e só pode se quebrar de novo em algum ponto da cauda verdadeira, que ainda não tenha se quebrado. Numere as frases a seguir na ordem em que ocorre cada estratégia da lagartixa para se defender. A cauda solta fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Enquanto isso, a lagartixa aproveita para correr e fugir. Essa é a frase, fica na ordem 3, né? Então, a primeira frase, a número 1, é: a lagartixa corre para algum abrigo e foge do predador. 2. Se não conseguir fugir, a lagartixa solta a cauda. Depois a 3, que nós já lemos, né? A primeira frase. E depois a 4 é: a cauda cresce de novo na lagartixa, mas não pode se quebrar no mesmo lugar em que se quebrou da primeira vez. Por que não se deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? Porque isso significa diminuir suas chances de salvar a vida em um ataque de predador, já que o mecanismo de soltar a cauda é limitado. Linguagem e construção do texto. Então, nesta coleção já foram estudados contos e as partes do enredo. Relembre. Então, um conto, né? Então, tem um enredo, o tema, o assunto, uma situação inicial, tem uma complicação, tem um momento, assim, de bastante discussão, né? Que seria o clímax. E aí, a situação se resolve e vem o desfecho. O texto informativo tem um assunto, aí ele tem uma apresentação, uma explicação e uma conclusão. Então, para a gente relembrar um pouquinho mais, né? O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance. Então, tem narrador, personagem, enredo, espaço, tempo, né? Onde acontece, né? O horário que acontece, se é durante o dia, se é durante a noite. Diferencia-se do romance pela sua concisão, né? Então, o conto deve construir uma história focada em um conflito e apresentar o desenvolvimento e a resolução do conflito. O texto informativo é um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades sobre o assunto. Geralmente, são retiradas informações de revistas e jornais. Assinale apenas a alternativa que completa cada uma das frases. O assunto principal desse texto é: as lagartixas perdem o rabo.
No parágrafo 1 e 2, fazem a apresentação do assunto e falam sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa e por outros animais. Os parágrafos 3 e 4, que trazem a explicação, tratam de como a autotomia ocorre no rabo das lagartixas. O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre a regeneração da cauda e a proteção das lagartixas. Leia este outro texto que trata do mesmo assunto. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Então, para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia. Auto, voluntário, próprio, e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e contínua, se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto foge. Essa estratégia pode ser repetida, porém, o rabo ficará mais curto. Comparando com o texto principal desta unidade, por que as lagartixas perdem o rabo, que você leu nas páginas 146 e 147, é possível afirmar que o texto acima apresenta os mesmos blocos de assuntos do texto principal, mas de forma sintetizada em um único parágrafo. Então, está mais resumido o texto, né? As mesmas partes que o texto principal: apresentação, explicação e conclusão. Releia este trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim. Em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usando para momentos de perigo. Nesse caso, a parte destacada, né, essa palavra, as duas palavrinhas, é assim, que vai se iniciar, né, o que significa? Significa uma explicação. Assinale as informações corretas sobre a linguagem do trecho lido. Apresenta palavras mais usadas no campo da ciência, explica o assunto detalhadamente, é direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais. Então, em relação ao trecho que nós lemos, né? O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente, né? Nós vimos aí, observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Então, nós temos aí homocromia, urso polar, pelo branco, para confundir com a neve. Homotípia, homo, igual, típia, tipo. Rã dourada de Madagascar, cor e textura iguais às da pedra. Então, aí são alguns nomes, né, de algumas estratégias que os animais usam para se proteger dos predadores. Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo, autotomia. Com base nas informações do texto, faça um esquema como dos exemplos acima para esta palavra. Então, autotomia, que é o que a lagartixa, né, faz, auto, que é voluntário e próprio, e tomia, que é partir e cortar. Então, a palavra junto tem esse significado, né? Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Então, a lagartixa, como nasce? Nasce do ovo. Que tipo de animal é? Um réptil, né? Principais predadores: as aves, os gambás, os gatos e as cobras são os animais que comem a lagartixa. Estratégia de defesa: autonomia,
Autotomia, desprender parte do próprio rabo, né? Então, o nome é autotomia, que é essa estratégia que quando ela quer se proteger desses predadores, desses animais que se alimentam dela, ela vai, então, desprender essa parte do rabo aí para distrair o predador. E aqui, depois de fazer a interpretação do texto, né? Fazer toda essa conclusão do texto, nós vamos ver aqui o uso de porquê separado e o porquê no texto junto. Releia as frases do texto principal, observando as palavras destacadas. Por que as lagartixas perdem o rabo? A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. O corte só poderá acontecer naquele pedaço de cauda que sobrou, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Na primeira frase, a expressão porquê está escrita separadamente. Em que tipo de frase ela aparece? Aparece na pergunta, em frase interrogativa. Na segunda e na terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra. Por quê? Tudo junto, né? Qual é o tipo de frase em que ela aparece dessa forma? Aparece em explicações, em frases afirmativas, em frases declarativas que expressam uma explicação ou a causa de alguma coisa. Complete as frases a seguir usando porquê junto ou porquê separado. Então, porque o povo libera jato de tinta? Ele faz isso porque quer encobrir sua fuga quando se sente ameaçado ou é atacado por predadores. Então, aqui nesse quadro, vocês vão ver que existem mais duas outras formas de escrever essa palavra, porquê, né? Então, ela pode ser utilizada para perguntas assim separada, ela também pode ser separada com acento, ou ela pode ser junto, né? Utilizada para responder, ou junto com acento, mas neste momento nós estamos vendo apenas duas formas, né? Depois vocês vão observar que eu posso utilizar de 4 maneiras diferentes. Hora de organizar o que estudamos. Então, o texto informativo, né? Vamos ver aí como é o texto informativo. Então, ele apresenta dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. A intenção desse texto é informar, dar explicações sobre um assunto. A linguagem e a construção. Linguagem precisa, clara, objetiva e geralmente formal. Explicações detalhadas, uso de palavras próprias da área da ciência, tecnologia e saúde, e organização em blocos de assunto. Quais são os leitores, né, desse tipo de texto? Quem lê esse tipo de texto? Então, pessoas interessadas no assunto apresentado ou pessoas interessadas em novos conhecimentos. Então, aí são as características do texto informativo. E para terminar a nossa aula, não esqueça de enviar foto da página 148. Certo, turminha? Bons estudos para vocês.